Fala galera, tudo bem com vocês? Bruno Moutes aqui. Estamos aqui para mais um episódio desse podcast aqui no Fala Moutes. Então já considere se inscrever nesse canal, já curtir. E se você está vendo pelo Instagram e por outros meios aí, tá? Considere mandar para a galera aí que hoje o papo vai ser muito legal. Hoje a gente vai estar com uma pessoa que está envolvida com a parte de criação de conteúdo, mais precisamente no mundo do jornalismo. Nós estamos aqui com o Wênia Alecrim, uma incrível repórter, já foi âncora, já foi tudo na TV já, né, Wênia? Um pouquinho. Fiz de tudo um pouco. De tudo um pouco. Excelente. Mas me fala um pouquinho, como que foi, assim, basicamente para você entrar nesse ramo do jornalismo, assim? Você sempre quis ser jornalista? Como que foi desde o começo? Então, não. Não? Não. E hoje eu falo assim que eu não me vejo em outra profissão que não essa, sabe, Bruno? Nossa. Eu, na verdade, até o segundo ano do ensino médio, eu queria fazer odontologia. Então, indo para Goiânia muito com a minha mãe, que naquela época, assim, tinha poucos dentistas aqui que colocavam aparelhos ortodônticos. Indo para Goiânia e voltando nos caminhos, a gente conversava bastante. E depois que eu tive os dentinhos arrumados, eu percebi que não era aquilo que eu queria. Entendeu? Entendi. Então eu falava que eu queria odonto, mas era para cuidar dos meus dentes. Depois que meus dentinhos estavam arrumados, eu percebi que não. E eu sempre fui muito boa em redação. Eu ganhava lanche na escola. Eu fazia um comércio de redações na escola. Nossa. Tinha um mercado negro ali. Fazia. Eu nunca passei fome no recreio, porque assim, os meninos não gostavam muito de fazer redação. Então eu fazia. Os professores começaram a perceber o meu estilo de escrita. Às vezes eu fazia para as minhas irmãs, ela falava assim, vai lá dar os parabéns para a Wênia. Nossa. Já estava escrito, já assim, Sim. né? Começaram a perceber o estilo que eu escrevia. E aí, no terceiro ano do ensino médio, que eu falei para minha mãe, eu falei, mãe, eu acho que eu vou fazer jornalismo. Pesquisei um pouco sobre o tema, né, sobre a profissão. E a minha mãe, apesar de ser uma psicopedagoga super de boa, a primeira vez foi negativa. Sério? Ah, não, jornalismo não, eu não sei o quê, Eu não, mas minha mãe é super de boa, sabe? Oxi, né? Eu Tipo falei, assim... eu estranhei também. Aí ela primeiro ficou meio reticente, depois foi conversar também com algumas outras colegas professoras, amigas, e aí, por fim, a gente concordou que faríamos jornalismo e eu saí de Rio Verde para fazer jornalismo em pleno Rio de Janeiro. Você não fez aqui? Você fez Não. no Rio de Janeiro? Na capital. Mas não tinha aqui ainda? Não tinha. Eu entrei na faculdade em 2000. Eu sou da época não tão dinossauros ainda, mas o jornalismo era bem diferente do que a gente faz hoje, sabe? Então eu fui para o Rio de Janeiro para estudar, basicamente para estudar. Nossa, e como é que foi a experiência lá? Tipo assim, você morou sozinha? Eu dividi casa com uma outra rioverdense à época. Depois, quando a minha irmã mais nova foi para poder fazer cursinho de medicina, dividimos casa, eu e ela. Então, eram duas goianas com 18 anos em pleno Rio de Janeiro. Foi muito desafiador, assim, porque eu falo assim, eu só morei em Rio Verde, então a única experiência que eu tive, assim, foi de casar, né? De mudança de realidade. Mas a mudança de cidade, assim, ainda mais cursando uma faculdade, assim, porque o universitário cai entre nós, né? É pé rapado, né? Sim. Então, Ele como é que foi? Ainda mais em outra cidade. Foi assim, foi bem desafiador, mas foi experiências assim que eu trago até hoje de vida, assim, jornalista ele anda muito, eu já andei um bocado depois disso também. Mas foi bem interessante, porque a minha mãe tinha muita confiança na gente. Você imagina, duas meninas indo morar sozinhas no Rio de Janeiro, na capital. Mas mesmo estando aquele meio todo cercado nosso ali, a gente tinha consciência do que a gente tinha ido para lá, era para estudar. Mas ainda assim a gente aproveitava, rolava praia, rolava vários dinheirinhos, pegava buzuia. Vários dinheirinhos, economizava dinheirinhos para sobrar dinheirinhos para aproveitar no fim de semana, entendeu? Sabedoria. Mas foi bem interessante mesmo, assim. Fiz muitos amigos lá, tive várias oportunidades. Assim. Chegou a estagiar, pensar em ficar lá? Cheguei a estagiar lá, mas no terceiro período da faculdade eu conheço uma pessoa em Rio Verde. Entendi. Que, por sinal, se tornou o meu marido. Ah! Você imagina? A pessoa vai morar lá e depois conhece a pessoa aqui. Você vinha pra cá, né? Nos primeiros períodos, períodos, né? eu falava pra minha mãe assim, eu nunca mais vou voltar pra Rio Verde. Você imagina, tanto que adolescente é uma Minha coisa, irmã mora né? em Goiânia e fala isso. Eu tô com medo dela pagar a língua também. Eu fui essa. Mãe, a senhora acha? Daqui só pra frente. Meu pai, daqui só pra frente. Não vou voltar pra Rio Verde, não. Mas quis o destino que eu voltasse.
Mas toda a experiência que eu tive lá, conhecendo grandes televisões, grandes veículos, grandes profissionais, foram os meus professores. Nossa, Assim, massa. na época em que aqui em Rio Verde ainda as ilhas de edições eram linear. Lá a gente, dentro da faculdade, já vivia uma linha não linear. Toda edição um pouco mais elaborada, né? Sim. Então, com uma faculdade que tinha uma estrutura boa, eu tive esse privilégio. Nossa, que Eu besta. posso dizer que eu tive o privilégio de estudar numa boa faculdade e viver várias coisas lá. Nossa, que massa. Massa. E aí você já veio para Rio Verde e aí já era estruturado assim a questão de TV Anguera? Já era TV Anguera? Já era TV. Desde o primeiro período, Bruno, eu estagiava nas férias aqui na TV Anguera. Então, eu sou Sério? filha de TV Anguera. Nossa! Então, eu vinha pra cá, férias, feriado, tudo que tinha, aqueles prolongados, ao invés de eu ficar de boa me divertindo, eu ia lá estagiar. Então, De forma interna, não chegava a ser nas frentes das não, câmeras, interna mesmo, fazendo produção com a Giovana na época. E com o tempo eles me deixaram ir acompanhar os repórteres na rua. Então, tipo na produção mesmo. Tipo na produção, vendo como é que funcionava o dia a dia do jornalismo, assim. E o editor na época, o Jimenez, ele falava assim, nós fomos na primeira vez numa conversa lá, ele falou, mas você vai vir estagiar durante as férias? Eu falei, vou, porque eu quero viver isso, né? E porque nas férias eu não estaria lá no Rio de Janeiro fazendo alguma coisa. Sim. Então, eu aproveitava aqui para conhecer mesmo o campo, o mercado. Depois foi mais fácil, né? Você tá familiarizado com todo mundo. Sim. Você já tem uma experiência ali naquele veículo. Conhece como é que funciona lá dentro, internamente, entendi. Sim. Logo que você formou, você já foi para frente das câmeras? Que hora que você começou a ir para frente das câmeras mesmo? Assim? Eu já ia durante a faculdade. Sim. Durante a faculdade, aqueles trabalhos que os professores passam, que hoje eu passo para os meus, por exemplo, eu era sempre aquela que vou. Tinha programas assim que a gente gravava, na própria faculdade editava mesmo, e eu sempre fui. Nossa, Sempre fui, assim, eu falo para os meninos hoje, não perca a oportunidade quando te falarem. Tem um trabalho prático, vai lá e faz, é a chance que você tem de acertar, de errar, de experimentar, de ver se é bom. Então, desde esse início eu ia. Quando eu vim para Rio Verde, eu não entrei na TV. Eu fiquei trabalhando no Colégio Militar, na assessoria de imprensa. Depois de mais ou menos 2 anos que eu fui para televisão. Nossa, entendi. Caramba. Esse negócio que você falou de aproveitar as oportunidades, eu acho muito interessante, porque a minha esposa fala assim comigo, você é muito carudo, como que você consegue fazer essas... Falei, a gente tem uma oportunidade, assim, eu não sou um jornalista, né, logicamente, mas eu fui para Stock Car pela primeira vez, e aí a gente teve acesso aos boxes, né, aquele ingresso com acesso aos boxes, né, que é o platô, mas acesso aos boxes. E aí tinha Rubinho Barrichello, tinha todo mundo lá. E aí eu peguei com a minha câmera, eu estava gravando a ideia era gravar um vlog de família, acabou virando maior do que eu imaginava, até para esse canal, inclusive. E aí, quando eu vi, eu tinha aquele microfone wireless, né, sem fio, e aí, aquele ali é o filho do Rubinho Barrichello, não tem ninguém, deixa eu trocar ideia. Entrevistei o cara. Aí, quem que são esses dois? São os pole position aqui do prêmio, que inclusive ganharam a corrida, inclusive. Entrevistei eles, meu pai entrou dentro do carro, não é uma parada que é fácil de conseguir. Então, aí até... Você tem a bunda virada pra lua, meu irmão. Eu fiquei, mas é porque eu fui lá, tá ligado? É justamente o que você falou. Tem oportunidades que não vão voltar duas vezes, né? E aproveitar elas. Exatamente. Mas logo em seguida, depois você... tipo assim, você foi âncora já, não já? Fui. Por quanto tempo, mais ou menos? Eu entrei e saí lá umas 4 vezes. É a famosa filha de TV Anguera mesmo, né? Tipo, vou ali e já volto. Pedia conta, falando assim, tá bom, depois você volta. Foi mais ou menos isso mesmo, Bruno, porque entrei, saí, aí fui morar em Roraima, voltei, entrei de novo. Pra trabalhar também. Pra trabalhar também. Aí fui morar em Brasília, depois voltei de novo. Sim. Aí por último saí. Então foram umas 4 vezes, mas a minha primeira experiência apresentando o jornal, acho que foi logo depois, por volta de 2008, mais ou menos, por aí assim. E lá nós éramos contratados como repórteres, porém aos finais de semana, naquela época o jornal ainda era, o jornal primeira edição ele era de 15 minutos. Nossa. E o segunda edição era de 5 minutos. Nossa, muito Você tem noção do que é uma segunda edição de 5 minutos? Era à noite na segunda edição, né? Quer dizer, os VTzinhos desse tamanhozinho assim. Nossa. 1,5. O editor editava assim, não tem como tirar isso aqui, não tira, é 5 minutos. 1,5. E aí a gente fazia esse rodízio, né? Essa escala assim de... na época, o Carlos César ele era apresentador fixo, mas aos fins de semana, os repórteres estavam de plantão, eles iam apresentando. Então, a minha primeira experiência ao apresentar foi nos plantões. Aí depois foi indo, quadros e mais quadros, e foi... Tinha os quadros especiais também, né? Dos repórteres, né? Sim.
aniversário da cidade, geralmente Aniversário da Dia da cidade. Mulher. Geralmente é sempre uma data comemorativa, alguma coisa assim. Sim. Né? Nossa, era muito. Eu trabalhei 3 meses na TV Anguera, né? Acho que você tinha saído pela última vez, eu fui lá. Aí, viu? Pela última vez. Eu trabalhei de. Qual que é o nome? Eu trabalhei de. Que? Master. Caractere. Caracteres. Errei muito, nossa. Que dó. Cada historinha. Mas assim, eu gostei muito da experiência de trabalhar na TV agora, especificamente, a galera lá foi muito massa. Mas você hoje. Não, antes de ir pro hoje, tem alguma curiosidade ou alguma matéria em específica que, tipo assim. Ou mexeu muito com você, ou foi muito atípica, ou até tem alguma coisa assim nesse sentido, sim? Sim. Então, soltou do ouvido. Sim. Uma vez ainda, enquanto eu era estagiária, teve um acidente. Sempre muito trágicas, né, Bruno? Tem as muito contentes, mas as trágicas, realmente, elas ficam alguma Marcadas, coisa né? ali. Teve um acidente na 452 e um ônibus que trazia boia frias, ele foi atingido por um caminhão de gás. Nossa. Então, 20 e tantas pessoas morreram naquele acidente e eu vou arrepiando, assim, porque eu estava na redação, aí chegou a notícia pra gente, a Giovana era a repórter da época, a Giovana falou, o Jimenez falou, vai pra lá. Aí eu falei, posso ir com ela? Porque eu também era daquelas. Tipo, posso ir com ela? Eu falei, acidente, assim, né? E ele pode. E lá eu tive a experiência pela primeira vez de sentir o cheiro de carne humana. Nossa. Que não é nada interessante. E a cabeça, né? Pegou mais a cabeça das pessoas. Então, as pessoas estavam sem cabeça, assim. Foi uma experiência muito difícil ali. Mas eu lembro que, voltando de lá desse acidente, eu virei para a Giovana e para outro repórter que estava junto, e tinha acontecido um acidente um pouco antes, naquele trecho ali também. Eu comentei com ele, eu falei, mas esse aqui é o segundo... Eles não tinham prestado atenção. Eu falei, mas esse aqui foi o segundo acidente em tanto tempo? E ele, realmente, não tinha prestado atenção. E isso foi para o texto deles e deu um up para o texto deles. E depois, um outro acidente também, dessa vez com aquelas crianças que morreram sentido Montevideo, as crianças que vinham da escola. Sim. A gente estava fazendo um outro acidente aqui perto da BRF. E aconteceu esse acidente, a gente não sabia o que a gente ia encontrar. Eu lembro que o cinegrafista, ele dirigia tão rápido que eu falei assim, não adianta. Porque senão... Vai ser outro acidente. Vai ficar ruim pra gente. E nós chegamos lá. E foi um outro cenário tão ruim quanto. Mas sabe aquele momento que você tem que escolher? Porque eu estava acabando a nossa bateria, não tinha mais bateria. Meu Deus. Depois daquele tumulto todo na rodovia, a gente volta pra Montevideo e aquele tumulto em frente ao Hospital Municipal. Era seguido? Tipo assim, foi seguido? Ou não? Foi outro dia? Não, foi em outra época. Tá. Sim. Nós fomos na rodovia, vimos tudo estava lá, o pessoal trazendo os corpos para a cidade e os pais todos na cidade procurando informações pelas crianças. Eu tô lá e vejo um paizinho assim, uma mãezinha meio... Tava todo mundo meio perdido, mas eles estavam mais do que os outros. E eu tinha que entrevistar alguém para poder finalizar o meu VT e vir embora. Difícil, e né? acabando a bateria. E eu olhei ele e falei, deixa eu entrevistar esse senhor. E aí ele me contou que ele tinha 3 crianças e que um deles era de 4 anos, que tinha ido era o primeiro dia de aula, né? Primeira vez para a escola, e que ele não sabia informações de nenhuma das crianças. Aí eu virei para ele e falei assim, mas o senhor está aqui? Vai para Rio Verde, porque aqui eles não estão. Ele não sabia se estava vivo, se estava morto, tinha muita criança internada em outro lugar. Sim. Aí ele, tal, não sei o que. Eu sei que, assim, o que eu tinha de bateria, a gente entrevistou ele. No outro dia, era ele que tinha perdido as 3 crianças. Nossa. E aí a Ludmila volta para o outro dia para poder fazer a reportagem. E aí eu desabo, porque aí eu vi que aquele senhor que eu tinha entrevistado, com aquele restinho de bateria, era quem tinha perdido as crianças, sabe? Nossa. Mas mesmo naquele momento de um desafio muito grande, você não sabe quem que você entrevista, com a dor de todo mundo, eu ainda parava para poder pensar assim, o que eu vou fazer com esse pessoal? O que eu posso falar nesse momento? Eu queria pegar aquele homem e falar, vamos embora comigo, eu te levo no carro, porque ele estava tão perdido. E o que eu pude dizer para ele é, vai para Rio Verde, vai tentar achar seus filhos. Então, o jornalismo nos proporciona momentos desse jeito, muito ruins, mas também momentos muito bons, assim, cobertura de Copa do Mundo, em que o pessoal, na época, que Rio Verde fazia muita farra. Não, parava a cidade. Muita farra. 100%, né? Essa última nem tanto, mas a penúltima era, nossa, parado. Fazia muita farra. Às vezes coberturas de coisas mais investigativas, que as pessoas ficavam com raiva de você, mas o meu papel... Sério? Nossa, jornalista que não tem processo não é jornalista. Interessante. O povo ficava com raiva da gente, mas era o meu papel. O meu papel é sempre olhar para o cidadão. Sim, com certeza. Então, eu aprendo muito com essa profissão. Muito mesmo. Com certeza. E aí, hoje, você não está
na TV Anhanguera. Hoje você está onde, doutora Wênia? Então, desde que eu saí da TV em 2018, eu saí para empreender. Eu já tinha um plano, planejamento. Uhum. Eu fui para Brasília e, voltando de Brasília, assim que eu tive o neném, eu falei, vou ficar em Rio Verde, vou voltar para a TV, para minha imagem ficar conhecida de novo, e depois eu saio. Então, eu tracei o que eu queria fazer. Eu queria empreender, queria abrir um portal de notícias. E quando eu saí da TV, eu abri esse portal de notícias. De uma maneira super experimental ainda, aproveitando acadêmicos da faculdade. Do portal, a gente criou uma TV web. Você já era professora? Já era professora. Então foi um canal muito legal, né? Com os alunos ali, né? Sim, foi um laboratório, na verdade. Assim, eles olham com muito carinho até hoje pro Olha Goiás. E aí, do Olha Goiás, foram surgindo demandas de pessoas. Por que você não toma conta disso na minha empresa? Disso, da comunicação na minha empresa? Eu fui demandada. Sim. Eu queria apenas fazer jornalismo. Só que foram surgindo demandas, né? Sim. E eu fui aproveitando as oportunidades. Porque no jornalismo, quando você está em pequena cidade, você tem... Talvez seu salário não vai ser tão interessante. Sim. Sabe? Você tem que fazer 2, 3 empregos. Quando a gente abre um pouquinho mais o leque da comunicação, aí sim a gente consegue pagar os nossos boletos. Sim. E tem cada vez se tornado mais comum a gente ver canais de YouTube, tipo assim, independentes de jornalismo mesmo, né? Então você vê canais assim, até com uma estrutura até melhores do que muitas TVs de interior. Estão fazendo jornalismo. Eu falo assim, principalmente o jornalismo esportivo, acho que ele foi mais precursor nessa parte de YouTube, de Instagram, tanto que hoje tem jornalistas credenciados por conta de uma página de Instagram. Então, assim, tem lá a galera do jornal. Até tem uma rixinha, né, com os jornalistas ali. Sim. Por conta de formação, né, e tudo mais. Mas é uma parada até mais fácil. Então, você unindo essa parte da comunicação ali informal, entre aspas, mas você sendo formado, eu acho que agrega muito, inclusive. Eu trouxe. O que eu digo para os meninos é o seguinte, todos os princípios que eu tinha no padrão Globo, padrão Anhanguera, eu trouxe para o nosso. Só que a linha editorial é nossa. Sim, excelente. A linha editorial é nossa. Então, assim, checar, rechecar, verificar se aquilo lá tem valor notícia, continua como precursor para nós. Sim. Mas aí, você vai dar essa notícia? Depende. Valor notícia que tá ali, sabe? Eu não tenho uma grande emissora por trás falando para mim, você põe e você não põe. Porque, no final das contas, é isso. Acontece. E aí, a linha editorial fica nossa. E, assim, eu saí de um ambiente totalmente tradicional, Bruno, que é uma televisão. Sim. E uma televisão, que, querendo ou não, até então, ela estava dentro da caixinha. Ela se reinventou muito em plena pandemia. E, querendo ou não, a Globo e, querendo ou não, a Anhanguera foram as últimas a se reinventar. Outros canais já estavam tentando alguma coisa mais descontraída. Sim. E a Globo sempre resistindo àquele jornalismo mais formal, né? A programação como um todo. Eu te confesso que, assim, quando eu vi a live da Ivete na casa dela, o menino dela falando, brincando com ela, assim, durante a transmissão, eu falei assim, minha redenção. Eu falei, agora sim. Se eles, que eram ditos os grandes, que todo mundo que olhava para lá com muito, né? Essa Globo não fez, a Globo não sei o quê. Estavam predispostos, aquilo que a gente já fazia virou também comum para eles. Eu falei, eu tô em casa. Nossa, é muito bom. E essa sensação, né? Eu tô apostando aqui, mas aí quando dá certo, você fala, nossa, agora sim. Tô em casa. E hoje você continua com esse canal seu? Sim. Da mesma forma, com o mesmo estilo, assim. Hoje a gente encontra no YouTube, tem um site próprio, tem basicamente. Tem um site e temos o Instagram e no YouTube o canal do Olha Goiás. Então, lá no Olha Goiás a gente põe os nossos podcasts, a gente põe as nossas produção de conteúdo. Hoje mesmo a gente fez uma reportagem da abertura de uma empresa. Então, essa reportagem ela vai para o portal, ela vai para o Instagram e ela vai também... Foi para o Jornal Impresso, que eu também não abandonei. Nossa, que massa! Não Aí abandonei. Você distribui aonde? Aqui? Não, aqui que eu falo assim, em lojas... Sim, é uma distribuição dirigida, né? Então, vai para as clínicas, para as instituições, para as faculdades. Nossa, excelente. Nos lugares onde a gente tem maior concentração de pessoas. Nossa, top. Então, a gente vai com esses meios. E como tem sido, assim, porque o jornal, eu falo até por conta... Eu tive um experimento, não abandonei ele, que é um canal mais voltado para cultura pop. E, assim... Querendo ou não, ele era de cunho jornalístico. Porém, o que acontece? Tem muitas coisas que ficam velhas e ninguém mais quer saber por você. Eu acho que o desafio de ser pequeno, perto de grandes, é falar mais rápido possível para tentar competir ali com o seu público. Porque até o seu público que quer saber uma parada
em tempo real, vai priorizar você. Mas se você demorou a postar, ele já consumiu em outro grande veículo, né? Então, foi uma parada que eu sozinho não estava dando conta. Como que está sendo o seu dia a dia, assim, de executar tudo isso? Você tem editor? Você tem... como está funcionando isso, assim, no dia a dia mesmo, assim, para produzir esse conteúdo? A gente tem uma equipe lá que fica por conta do jornalismo e outra equipe que fica por conta da Goiás Comunicação, voltada mais para o marketing, né? Então, eu tenho uma jornalista, tenho um editor de texto, tenho um editor de imagens, que cuida disso diariamente. Então, ela tem uma meta de quantidade de reportagem de colocar no portal, uma meta para colocar no Instagram. Mas, inclusive, engraçado, você falou agora há pouco da questão do dar. A gente, na verdade, a gente é um canal... com um pé digital, mas com um pezinho no tradicional, sabe, Bruno? Porque, assim, eu não abandono e não abro mão de uma coisa que é chamada credibilidade. Sim. Então, um exemplo aqui em Rio Verde, teve um fato que vários Instagrams deram. A gente não deu, mas eu escutei aquela história e falei assim, de uma criança que foi mordida numa creche, pra você ver o que é a questão da credibilidade. O fulaninho deu, ninguém deu trela pro fulaninho. Beleza, eu falei para os meninos, esse trem tá estranho, vamos atrás disso? Vamos atrás. Fizemos reportagem mídia nacional. Por quê? A credibilidade que tinha na gente falando aquilo era diferente do outro fulaninho. E aí ganhou uma repercussão real mesmo. E a gente vai em cima. Então, às vezes, a gente demora um pouquinho a dar, mas por uma questão de manter a credibilidade ali, que o povo fala assim, o Enia deu, então aquele ele tá tranquilo. Eu sinto esse peso. Tá assim, em cima. Mesmo não estando tão próximo de você, você tem esse peso, por incrível que pareça. É muito bom. A gente fica com um É uma responsabilidade, mas... às vezes você às vezes pede um pouco nisso também, sabe? Porque assim, eu não tenho tantos seguidores quanto outros têm. Mas o meu público é qualificado. Sim, com certeza. Ele vai receber aquela informação ali, vai degustar ela. E às vezes eu não tenho aquele tanto de gente, mas eu tenho um público bem qualificado que consome aquilo ali, entendendo que aquilo ali foi sério. E eu falo que você escala até de forma mais saudável, porque você está crescendo. Às vezes não está crescendo tão rápido quanto as outras páginas que posta o que der na cabeça. Passarinho voando. Exatamente. Mas vai crescendo de forma mais sólida, eu acho, entendeu? Então, a longo prazo, essas páginas podem vai fazer isso aqui e você vai continuar subindo. Então, acho que essa é a ideia mais saudável. Eles servem muito da gente também, né? Servem muito. A gente fica muito contente porque, às vezes, que a gente vê que as outras mídias estão pautando, iniciaram ali, eu tenho o nosso dedinho ali. E, como acadêmica, para mim, tá tudo certo. Às vezes, o menino fica muito chateado. Porque estão lá, eles correm atrás... Checa, vai lá, escreve a notícia e daí vem um outro fulaninho e copia. Eu falo, gente, tá copiando é porque tá tudo certo. Passa essa fase de vaidade. Não, chega disso, gente. Eu sei como é que é. Não, bom demais, assim. E assim, eu tenho visto, eu acompanho você, e eu tenho visto uma parada um pouco diferente do jornalismo, mas que, de certa forma, eu fiz parte, mas pouco, mas eu quero fazer até mais parte ainda, que é o projeto lá na África. Isso. Né? Eu queria saber de você, da onde surgiu essa parada? Porque, para quem está meio boiando, a Uênia é uma das cabeças de um projeto que auxilia um determinado local lá na África, vai falar mais precisamente. E hoje tem alguns videozinhos, né? A gente tentou ali manter, mas eu correria demais. Muita correria. A internet lá não ajudava. Exatamente. Tem que ir para lá, né? Não tem jeito. Então, foi um projeto que os vídeos que eu editei, eu me emocionava editando, assim, por mais poucos que fossem, assim, das conquistas que foram ali tendo. Mas fala um pouquinho pra galera, assim, tipo, o que é esse projeto, assim, como que surgiu, por que surgiu? O Projeto Vida, ele já existe na África há 14 anos. Uma rioverdense, missionária Yara, ela foi pra lá. Foi sozinha? Tipo... Então... Em 2008, fomos eu, ela e uma outra amiga. Nossa. Reconhecer o campo. Ver o campo missionário, visitar uma outra missionária. Chegando lá, ela teve a confirmação de que ela deveria voltar para aquele lugar e cuidar daquele povo. Eu tive a confirmação de que eu deveria voltar para cá e cuidar do povo aqui. Eu brinco com ela, falo, você fica lá, eu fico aqui, amiga. Tá tudo certo. Eu tô segurando as cordas dela aqui. Sim, com certeza. Então, em 2008, ela foi... Recebeu a confirmação, voltou, se capacitou. E aí, sim, ela foi para lá. Ela e uma outra amiga também, né? Uma outra missionária. E começaram a fazer um trabalho numa aldeia chamada Macó, onde elas começaram com as crianças,
na parte de educação, cuidando das crianças debaixo de um pé, porque não tinha nada construído. Depois elas foram ganhando confiança do pessoal da aldeia, que doaram um terreno. Nossa, que legal. E aí, com o dinheiro do povo do Brasil, construiu uma salinha, de uma salinha para outra salinha, e uma outra salinha, construiu uma escola. E depois a igreja. De sementinha em sementinha mesmo. E é assim mesmo, né? E agora, por último, teve um centro de convenções? É um centro comunitário. Nós estamos na campanha para construir esse centro. Então, assim, por muito tempo, Bruno, elas ficaram lá tendo esse suporte aqui do Brasil, mas nós nos conhecemos há muito tempo. Nós somos amigas de adolescência, vamos dizer assim, né? Mas a família Alecrim, nós, a nossa turma, não, vou ser sincera com você, amiga, vai lá, beleza, ajudava, ofertava, mas não abraçava. Sim. Tudo tem um tempo de Deus, né? Com certeza. Tudo tem um tempo de Deus. Ela recebeu o abraço de outras pessoas aqui de Rio Verde, várias igrejas. O pessoal vendia pano de prato e ajudaram a construir essa escola, com venda de pano de prato aqui no Brasil. Não, gente, eu vou... Deus é bom demais. Nossa, tá maluco. E aí, eles ajudaram bastante ela. E no ano passado, a gente estava, eu e o Wine, querendo dar um suporte para uma casa de mulheres. A gente visitou algumas instituições aqui em Rio Verde para conhecer, para saber onde a gente ia servir, além da igreja. E a gente não ficou confortável. A gente visitou um monte de lugar e tal. Estou lá, domingão, num culto tranquilo, de ceia na igreja. Deus vem e derrama. Sabe quando ele abre o seu cérebro assim? sei como é que é. Isso. Nossa. E eu levantar, eu falei assim, acho que o povo deve estar me achando muito doido, porque era um culto comum, não era um culto avivado. E eu urrava, eu chorava, eu virava pro meu marido assim, eu queria falar para ele o que Deus estava me falando. Eu, sabe, não sei o que, pra gente ajudar ele. Então, sério, Deus veio e falou, não é à toa que vocês conheceram lá no passado. Vocês vão ajudar a construir esse centro comunitário. Nossa, que bênção. E aí nós recebemos a missão. E aí começamos a mobilizar pessoas, amigos. Fomos no ano passado em missão para lá, que foi esse suporte que você deu para a gente, para poder voltar para o campo, levar recursos, levar dinheiro e começar a plantar aquela semente da construção do centro comunitário. Nossa, muito massa. E como é que tá o pé lá agora, assim, tipo assim, já finalizou esse centro comunitário? Tá em processo? Menino, Deus é que vai fazer. Tem o terreno já? Tem tudo? Tem o terreno. O que nós conseguimos de recurso à época foi para fazer as ações que a gente realizou lá na semana. Sim. E compramos uma motocar, compramos um container, deixamos um dinheiro para escriturar o terreno e fizemos algumas coisas nesse sentido. Esse ano mesmo é que a gente está com uma captação de recursos para construir o poço d'água, abrir o poço d'água e começar a fazer algumas obras, sabe, Bruno? A gente sabe que o desafio ele é bem grande. Eu falo porque, tipo assim, não é que o coração das pessoas é endurecido, mas parece que, para algumas situações, parece que a luta é um pouquinho maior. Né? É verdade. Então... Olha, a gente deve ter visitado aqui em Rio Verde esse ano. O ano passado, em 3 meses, a gente captou R$106 mil. Nossa. Esse ano, nós estamos em setembro, né? A gente começou a ação em finalzinho de janeiro. Sim. A gente não captou 80 ainda. Nossa. E eu visitei o triplo de empresas, pessoas, instituições que a gente visitou no ano passado. Só como eu entendo que tudo acontece no tempo de Deus, sim, a gente descansa. A minha parte eu estou fazendo. Nossa, e que você falou do jornalismo, assim, hoje eu tenho mais consciência de que o jornalismo, ele me possibilitou estar em contato com pessoas para potencializar o centro. Então, excelente. Hoje eu consigo ligar para um empresário grande, fulaninho, você me recebe aí? E por causa do jornalismo, ele nos recebe. Nossa, perfeito. E aí ele diz, eu não conheço lá, eu vou apoiar porque eu conheço vocês e a família de vocês. Isso é excelente, porque muitas das vezes a gente não entende para onde Deus está nos levando, né? Às vezes ele está mas eu não queria fazer isso aqui. Não, mas é porque ele está te capacitando, porque ele vai te usar aqui, ele vai fazer isso aqui. Eu falo muito por conta, porque eu formei em Direito. Né? Me formei em Direito, só que sempre fui apaixonado por produção audiovisual. E não é agora, minha mãe, não, meu filho, agora não. E eu me sinto, assim, cada dia mais capacitado, porque eu sei que Deus tem usado essas situações, assim, essas ferramentas que Deus me... Até mesmo para ajudar vocês. Tipo assim, eu não me vejo, assim, daqui 10, 20 anos com a câmera na mão. Né? Eu quero ser um comunicador, eu quero que esse canal dê certo. Mas, assim, eu sei que tudo tem um tempo de Deus. Deus está te capacitando dia a dia para fazer as coisas que Ele quer que você faça, né? Então, mas é muito bom. E como é que faz para a pessoa que está assistindo a gente fazer uma doação?
como é que funciona? Tem um site? Sim. Como é que está sendo assim, esse sistema de arrecadação? A gente tem um site, centrocomunitarioafrica.com.br. Certo. A gente tem o Instagram também, Projeto Vida África. Lá também tem os endereços, o Linktree e tudo. E a doação acontece. Para as empresas, por exemplo, a gente fatiou cotas para ficar mais fácil para eles quererem doarem, né? Mas qualquer pessoa pode entrar em contato conosco, doar quanto que quiser. Perfeito. Tem gente que vai lá, doa R$100, tem gente que doa R$200, tem gente que doa 5, 10. Sabe, Bruno? Cada vez mais eu vejo que todo tanto faz diferença. E o tantão só vai vir pelo tantinho, o seu tantinho, o meu tantinho, o tantinho do outro, sabe? Exatamente. E como lá, por exemplo, ano passado, uma ação que era fornecer um lanche para aquelas crianças. Um lanche simples. Um pão com um patezinho, que eles não têm acesso a isso nunca. E como foi diferente para aquele povo. Assim, eu digo que eu amo aquele povo. E eu amo mesmo, sabe? Eu amo mesmo. Difícil, né? É muito. Nossa, é muito massa, porque a gente fica pensando, não, mas não é canseira, não, vocês ficam mexendo com esse trem. Assim, eu tive em algumas missões aqui em Goiás, né? É tipo... Eu ainda vou, tenho certeza que eu vou. Quem sabe é conosco, hein? Exato. Não eu creio que vai ser sim. Mas a galera não sabe o quão revigorante é. Tipo assim, é cansativa a viagem, é cansativo dormir ali no chão, naquele colchão mais fininho. Mas você vê aquela criançada, tipo assim, caramba, saca? Tipo assim, recebendo, às vezes, nem a comida em si, mas recebendo aquele carinho, aquele afeto, né, que Deus encaminhou. Deus tirou de tão longe para trazer para aquelas crianças assim. É revigorante, é revigorante. Muito revigorante, muito revigorante mesmo. Então, assim, galera, vocês que estão aí, então eu vou deixar o link aqui na descrição, né, do site certinho para vocês fazerem a doação. Né? Vai ter o link do Instagram deles também para vocês estarem acompanhando o projeto, tudo que está acontecendo, né? E as atualizações. Foi um papo muito legal. Eu quero trazer vocês aqui depois de novo, trazer a Weula também, que eu gosto demais, né? Foi minha professora. Não estou falando a idade de ninguém aqui, não. Tá bom. Mas trazer vocês. Quem sabe a gente fazer um projeto mais aprofundado nisso, a gente ir gravar um documentário. Meu sonho, eu já falei com Deus, pai, provenha, porque eu quero gravar um documentário dessa parada. Porque eu vejo muitas ações de alguns missionários. Acho que o Jonathan Nehmer já fez um documentário justamente para arrecadar fundos, mostrar a realidade ali, não de forma sensacionalista, mas assim, para comover mesmo, mostrar como é que é a realidade daquelas pessoas que estão ali. E isso auxilia muito a arrecadação de fundos, né? Então, assim, eu quero de alguma forma que Deus me abençoe nesse sentido para a gente fazer esse material lá, vai ser incrível. Imagina, o material lá editado, captado pelo Bruno. Vai ser explosivo. E leva toda a estrutura, não tem problema nem com a internet. Vai fazendo. Uma hora que achar a internet, a gente posta isso aqui. Tipo isso. Vai dar certo, vai dar certo. E, Wayne, muitíssimo obrigado por você ter vindo aqui, tá? Ter comprado esse projeto. Muito obrigado mesmo por estar compartilhando um pouquinho da sua história aí com essa galera. E tá aqui as redes sociais dela aqui para vocês seguirem ela. Ela vai estar postando tanto também dela quanto do Mais Goiás? Olha Goiás. Do Olha Goiás. E para vocês estarem acompanhando lá. E muitíssimo obrigado a vocês. Para vocês que não sabem, tem um link aqui da HostGator, para você que é um empreendedor, precisa de fazer o site da sua empresa, vai estar aqui o link na descrição. Você, comprando o seu domínio por aqui, você ajuda essa página, nesse canal no YouTube aqui a crescer mais. E vocês sempre perguntam quais equipamentos usar, quais equipamentos... Eu deixei uma lista de equipamentos custo-benefício aqui com o link para vocês comprarem e o link dos equipamentos que a gente utiliza aqui, caso vocês queiram saber aí também. Então é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Deixem seu like, se inscrevam no canal e tamo junto e até o próximo episódio.